a você que nos acompanha através das redes sociais da 8ª Igreja do Nazareno. Muito bem-vindo à nossa família, e nós nesta manhã vamos partilhar daquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Amém? Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para você? Amém? Amém? Aleluia! Eu também creio, porque antes de trazer esta palavra para a igreja, eu experimentei dela, né? As monarquias, os reinados antigos, eles tinham por hábito, né, ter os reis, os soberanos tinham por hábito ter os copeiros e padeiros, aqueles que experimentavam das bebidas e comidas que eram oferecidas ao soberano. Prova isso para mim, pastor. Provo. Quando José chegou no calabouço, lá no Egito, tinha 2 homens lá, tinha um copeiro, tinha um padeiro, lá dentro daquele calabouço. Fizeram alguma coisa para poder estar naquele lugar. Ninguém é penalizado por aquilo que não fez, né? Exceto em alguns erros da justiça. Mas naquele caso, aqueles 2 homens estavam lá. Por quê? A Bíblia não relata, mas aqueles 2 homens que estavam ali, copeiro e padeiro, eles tinham uma função. A função era experimentar da comida antes de chegar para o soberano. Se eu estou de pé e estou vivo, aleluia, você também vai ficar de pé e vai ficar vivo, porque eu já experimentei, não morri, e tenho certeza que o que eu vou te oferecer é coisa boa. Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, o maior dos profetas messiânicos. Curiosamente, o seu livro tem 66 capítulos. Curiosamente, a mesma quantidade de livros que tem a nossa Bíblia por completa. Ok? Então eu quero que você abra ela hoje, em específico, no capítulo número 45, verso 3, apenas a parte B. Isaías 45, verso 3, apenas a parte B. O texto está projetado no telão, e eu gostaria de ler com você apenas do eu para frente. Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Vamos ler todos nós juntos? Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você já pegou aí, mas há um Deus que chama a mim e a você pelo nome. E eu gostaria de trazer você ao contexto deste texto para iniciar esta ministração. Aqui é a voz de Deus, é o próprio Deus falando a um governante. Que governante é esse? Não é um governante do povo judeu, mas é um governante do povo persa. É Ciro, que iniciou o processo de libertação do povo hebreu. Então Deus vai, através da vida deste homem, que não é um homem hebreu, iniciar um processo de libertação do povo hebreu, do seu penúltimo cativeiro, que é o cativeiro medo-persa. Depois vem os romanos. E aqui, nesta fase, Deus está falando para Ciro: olha, Ciro, eu vou chamar você pelo nome. Mas o que isso tem a ver, pastor, chamar um homem pelo nome? Todo grande libertador, todo rei, todo sacerdote, todo profeta, ele era ungido. Ele era ungido na presença de uma congregação, na presença de muitas pessoas. Ciro, aqui no caso, ele está sendo chamado no anonimato.
Deus está falando pessoalmente com ele. Não tinha cerimônia, não tinha culto de ordenação, não tinha formatura, não tinha posse, não tinha recebimento da coroa real, não tinha nada disso. Mas Deus não deixa de honrar. E como que Deus honra? Chamando ele pelo nome. Pastor, mas não é comum isso? Não é. Não é comum isso. É muito difícil você ver na Bíblia Sagrada a comunicação de Deus direta com alguém chamando ele pelo nome. Chamar pelo nome denota intimidade. Chamar pelo nome denota relacionamento. Chamar pelo nome denota que eu já tenho uma vida de convivência com você. Não é isso? Quando você chega perto de uma pessoa, você não a conhece, você não sabe o nome dela. Uma das primeiras perguntas que você faz assim, viu? Qual é o seu nome? O nome é o primeiro estabelecimento de um canal de comunicação. É muito ruim você conversar com alguém, já teve aquela impressão, você conhece a pessoa, está conversando com ela, mas não sabe o nome dela, meu Deus, e eu não sei se eu continuo o assunto ou se eu lembro o nome, eu falo, meu Deus, eu preciso da unção do teu Espírito Santo, eu não queria perguntar, e eu vou, mas como é que é, e estou conversando, meu Deus, como é que é mesmo, aí quando eu chego no finalmente, o senhor fala assim, viu, qual é mesmo o teu nome? É chata, a pessoa fala, poxa vida, nem lembra de mim mais. Chamar pelo nome não era comum. Eu quero que você se lembre de quando Davi foi ungido rei de Israel. Eu estou aqui te mostrando um pano de fundo dentro da palavra, que saber o nome não era algo cotidiano para este povo, para esta sociedade. Quando Samuel chega na casa de Jessé, pega Abinadab, pega esse, pega aquele, pega outro, tem mais alguém? Quando Deus não confirma nenhum dos 7, tem mais alguém? Qual foi a resposta de Jessé, o pai de Davi? Tem um mais moço. Não falou o nome. É o improvável, é aquele que não era provável. Tem um mais moço, manda chamar. Em nenhum momento você vai ver falar do nome de Davi, só após a unção que você vai ver falar do nome dele. Tem alguém aqui nessa manhã? Tem um mais moço, tem um improvável, tem alguém que nem sequer o nome é mencionado, mas Deus tem um plano na vida tua, meu irmão, minha irmã, porque o mesmo Deus, é o Deus de Israel, é o Deus que está aqui hoje, e Ele conhece a mim e a você pelo nome, porque nós nos relacionamos com Ele, porque nós temos um canal com esse Deus. Deus conhece a mim pelo meu nome, Deus sabe o meu nome, Deus conhece a minha história, e diga-se de passagem, o meu nome e o seu nome, carrega muito a respeito de quem nós somos. No Brasil, há aproximadamente 2.500 nomes próprios únicos, que não tem, que assim como João, assim como as Marias, assim como os Josés, não tem outro. E eu decorei 2 deles para poder falar para você nessa manhã. 2. E toma nota aí, que talvez você aí que queira engravidar, você pode usar para pôr no teu filho. Vai lá o primeiro. Oceano, Atlântico, Índico, Pacífico da Silva. É um nome. É um nome. Agora vai outro, toma aí, anota aí. Fulano, Beltrano, Cicrano, de tal, Oliveira. Tomou a nota aí? São nomes.
O nome, ele fala muito a respeito de quem nós somos, da nossa história, talvez da história dos nossos pais. Os pais colocam muito nome nos filhos, por episódios da vida, por situações que viveram, por dilemas que venceram, então colocam o nome nos filhos. Há muitas Marias, há muitas Aparecidas, por causa das promessas feitas de famílias católicas, não é isso? Quantos são? Minha esposa experimenta esse karma na vida. Minha esposa não nasceu, ela apareceu, aleluia, eita glória. Muito bem, os pais transmitem a nós, filhos, promessas a respeito do nome, situações a respeito do nome, pessoas que eles viram, atores que eles gostavam, personagens. Então eu vou dar o nome do meu filho de Michael Jackson da Silva, eita glória, Paul McCartney, né? E aí, gente, são nomes, é muito comum, para nós é algo que não tem nem sentido. E aí você pode estar perguntando, mas por que o pastor está pregando isso? Porque eu vou te mostrar o que significa um nome na Bíblia. Não era comum as pessoas terem nomes próprios, elas eram conhecidas pelo nome do pai, pelo nome do pai. Quem se lembra de Bartimeu? Bar, filho, Timeu, pai. Bartimeu, filho de Timeu, um homem cego à beira do caminho. A história dele nós conhecemos hoje, mas naquela época improvável. Era um homem à margem da sociedade, não tinha nem ele nem beira, e não tinha também nome, mas ele gritava também sem nome. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Eu sou filho de Timeu, sou Bartimeu, mas eu grito para o filho de Davi, que é Jesus, para ele ter misericórdia de mim. Um homem sem nome, sem história, sem passado e nem futuro previstos, mas que foi alcançado porque Jesus o curou daquela cegueira. Jesus conhecia Bartimeu além dos limites do seu nome, porque não é mencionado aqui na Bíblia, mas Jesus curou, restaurou, vivificou, trouxe vida ao coração daquele homem. Assim como Jesus fez naquele dia, Jesus pode fazer também nesta manhã. Talvez o teu nome não seja conhecido, talvez a sua história não seja conhecida, talvez ninguém saiba quem você é, mas Jesus conhece. Então nada te impede de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz: eles tentavam calar, e aí ele gritava mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu posso não saber o teu nome, posso não conhecer a tua história, que o nome carrega muito sobre a história, mas eu posso te dizer que Jesus conhece o teu nome. Jesus sabe quem você é. Ciro aqui não teve plateia, não teve unção real. Ciro não teve condecoração, não teve palácio enfeitado de bexiga, não teve tapete vermelho para entrada no trono, não teve trono enfeitado. Ciro não teve nada disso. Mas a palavra do Senhor para Ciro foi a seguinte: eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Honra.
E é assim, sabe, irmãos, eu vejo que a nossa recompensa com o Senhor deve ser desta maneira: evitar os palácios enfeitados, evitar os festejos, a pirotecnia, mas ser reconhecido no secreto. E o Senhor sabe o meu nome, o Senhor conhece a minha história, Ele sabe quem eu sou. Pessoas na Bíblia que foram chamadas pelo nome, que eu gostaria de partilhar com você, para nós podermos crescermos juntos através desse sermão. Um primeiro nome chamado na Bíblia pelo seu nome próprio foi Abrão. Abrão, em Ur dos Caldeus, é o primeiro nome próprio que Deus vai falar, vai se comunicar literalmente com ele, depois do dilúvio, depois de Noé. Em Abraão, Deus o chama pelo nome na sua casa, na sua parentela. A vida estava comum, a vida estava boa, estava tudo certo, pastor Adriano, mas era necessário algo a mais, e Deus chama Abraão pelo nome, para que ele saia daquele lugar, para que ele se mova em destino a um lugar que Deus vai mostrar. Deus chamou Abraão pelo nome para dizer: você precisa sair desse lugar, vai embora daí, para você crescer, para me fazer você prosperar. E quantos de nós precisamos também desse chacoalhão, desse impulsionar de Deus, dizendo: olha, Lucivânia, sai desse lugar que você está, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Olha, Thaísa, é assim, assado, você precisa sair daí, você precisa ir embora, você precisa crescer, você precisa mudar. E nós ouvimos a voz de Deus falar claramente conosco, mas nós ainda relutamos em permanecer como estamos. Quando Deus chama pelo nome, Deus quer trazer um futuro melhor para mim e para a sua vida. Deus quer algo melhor. Ur estava bom, Ur dos Caldeus estava bom, estava bom. A Bíblia não fala que era um lugar ruim, não, estava bom, mas Deus tinha um next level, Deus tinha um passo a mais na vida daquele homem. Olha, vamos comigo, vamos família, vamos pai, todo mundo sai. O pai dele terá acampa e não quer continuar a caminhada. O chamado de Deus pelo nome requer que nós estejamos dispostos a caminhar. Talvez você tenha saído da jornada, ouviu o chamado de Deus pelo nome, você caminhou, no dia que você parou para descansar, você acampou, e você se tornou um terá da vida. Terá significa acampamento. Você ficou acampado, as coisas não se moveram, a promessa não se cumpriu, as coisas não foram até o final, porque você acampou. Qual é a ordem de Deus? Vai para um lugar. Vai para um lugar. Mas Abraão saiu e foi para o Egito, para depois ir para Canaã, mas ele foi. Então, o chamado de Deus para as nossas vidas, através do meu nome, é para que eu vá para um próximo nível, para que eu saia do lugar que eu estou acomodado, que está tudo bem, mas Deus me quer num estágio a mais, e nesse estágio a mais, requer que eu esteja o quê? Disposto a viver debaixo da vontade de Deus. Nesse estágio a mais, requer que eu esteja disposto a viver debaixo da vontade de Deus, porque se assim não estiver, eu posso correr o risco de acampar, gostar do acampamento e não querer sair para continuar
a minha caminhada. Um outro nome que Deus fala propriamente com ele, depois de Abraão ter seguido o seu caminho, depois do chamado de Deus a Abraão, estabeleceu-se a terra, os povos, Canaã foi conquistada, o povo de Deus foi cativo ao Egito, foi levado ao Egito. Depois, ali no Egito, surge um outro nome, que Deus fala com ele através do nome, que é Moisés. Moisés mata um egípcio, foge para uma terra distante, lá ele se casa, vai cuidar das ovelhas do sogro Jetro. Durante 40 anos Moisés vai levar essas ovelhas ao deserto, vai cuidar dessas ovelhas. E Deus um dia se move numa sarça que ardia e não queimava. E ele diz para Moisés: Moshe, Moshe, Elier, Elier. Moisés, Moisés, eu sou aquele que sou. Moisés, eu sou. Te dar uma missão nesse dia, que é buscar o meu povo daquela terra de sofrimento e de dor. Chamado pelo nome para cumprir uma missão, chamado pelo nome para poder ser um libertador. Nessa manhã o Senhor também te chama pelo nome para você cumprir a sua missão. Deus te chama pelo nome para você cumprir aquilo que você foi levantado a fazer, mas que talvez você esteja fugindo. Deus te chama pelo nome dizendo para você: olha, tem gente cativa dentro da tua casa e você precisa ir lá libertar. Deus te chama pelo nome dizendo para você: olha, vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter opressão, mas eu estar contigo. Eu estou contigo. Desculpas as mais variadas. Meu Deus, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu tenho língua pesada, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não importa, eu estar com você. Deus me chama pelo nome, para eu ser um libertador, para eu ir lá buscar os meus, tirar eles do sofrimento e levar eles para um lugar de paz, levar eles para Canaã, para a terra que emana leite e mel. Um outro jovem menino que Deus chama pelo nome, e todos nós vamos lembrar da historinha. Samuel, Samuel. E o menino corria no quarto do sacerdote Eli e falava: o Senhor me chamou? Porque chamar pelo nome era algo muito nobre. E o menino vai dormir de novo. Samuel, Samuel. Sacerdote, o senhor está me chamando? Eu não. Mas eu sei quem está. E quando ele chamar, diga, fala que o teu servo escuta. Eita glória, nessa manhã Deus está a te chamar. Talvez você esteja confuso, talvez você não esteja entendendo. Ei, eu vou te dar o mesmo conselho que o sacerdote Eli deu a Samuel. Quando ele chamar, diga, fala Senhor, o teu servo, a tua serva te escuta. Aleluia. Eu sou chamado pelo nome para assumir o meu destino profético. Era um menino,
mas era esse menino que se tornaria o maior profeta de Israel, depois de Elias. Era esse menino que se tornaria alguém que iria ungir os reis que governariam, os primeiros 2 reis que governariam esta nação. Um menino que, chamado pelo nome, não entendeu, mas quando alguém teve literalmente a percepção de que quem chamava era Deus, disse: responda, fala, Senhor, que teu servo escuta. Seja um Samuel chamado pelo nome, que assumiu o seu destino profético, que recebeu a incumbência de ser um dos maiores profetas de Israel. Sabe, irmãos, neste mundo que estamos vivendo, você não tem a percepção desse cenário bíblico? Quanta coisa nos chama, quantas coisas nos chama, e nós ficamos meio que como Samuel. Não ficamos confundidos? O trabalho chama, os deveres chamam, aquilo chama, outra coisa chama, coisas que nos chamam, e a gente vai: ah, meu pai, é o Senhor mesmo? Como é que é? É Deus que está falando? A gente fica naquela dúvida, porque são muitas coisas que nos chamam nesses tempos que nós estamos vivendo, mas é necessário, literalmente, saber quem fala conosco, porque a Bíblia diz: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Cuidado com coisas que estão falando ao teu ouvido, cuidado com situações, cuidado. Você foi chamado, assim como Samuel, pelo seu nome, para ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo te escuta. Não tome decisões sem antes escutar a Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, eu te chamo nesta manhã de irmão e de irmã, mas Deus chama você pelo teu nome. Ouça a voz de Deus, ouça o que Ele tem para falar ao seu coração. Todos aqui, ouça o que Deus tem a falar pessoalmente com você. Ouça. Thaísa, Patrícia, Gisele, Alzira, Elsa, Cipriano, Mari, todos, ouça Deus te chamar pelo nome. Responda assim: Senhor, fala, que o teu servo te escuta. Aleluia. Ah, quão bom é escutar a voz de Deus, que me chama pelo nome, que me dá o caminho que eu devo seguir, que me dá a direção. Aleluia. Já no Novo Testamento, Jesus por algumas vezes chamou algumas pessoas pelo nome, mas eu gostaria nesta manhã de trazer para você o exemplo de uma mulher chamada Marta. Irmã de Maria e irmã de Lázaro, o qual Jesus outrora ressuscitara dentre os mortos. E nessa família, Jesus agora está comendo com eles, mais uma atitude de relacionamento íntimo. Saber o nome era um privilégio de poucos, e comer na casa um privilégio maior ainda, e Jesus está nesta casa,
na casa desses irmãos, que não tinha quase nada a oferecer, porque eles moravam em Betânia. Betânia era o lugar da casa do pobre. E ali Maria, a irmã, assenta-se. Provavelmente todos que estão ali estão assentados, mas Marta está desesperada, cuidando da casa, dos afazeres, da comida, da roupa para lavar. Marta está como eu e como você, pega o ônibus cedo, vai para o trabalho o dia inteiro, pega o ônibus à tarde, chega em casa, as mulheres com dupla jornada, vai lavar, passar, cozinhar, limpar o quintal, enfim, a coisa não para. É a vida. Pastor, mas se eu não fizer, ninguém faz. Eu sei, eu ouço isso diariamente. Mas Jesus, em certo momento, ao ver o desespero daquela mulher, Jesus, ao acompanhar ali, eu não imagino que Marta foi censurada de bate-pronto quando Jesus chegou na casa dela. Jesus primeiro vai entender a história, e penso eu que Jesus está notando tudo que está acontecendo, e vê que aquela mulher não para, ela é acelerada. Então Jesus diz para ela o seguinte: Marta, Marta, sossega, aquieta, a melhor parte a tua irmã Maria está recebendo, aos meus pés, através da minha palavra. Jesus me chama pelo nome, para me corrigir, para me colocar no centro, para me alinhar com a sua vontade. Jesus me chama pelo nome, para que eu receba o melhor dele. E no tempo da graça, nós somos chamados pelo nome. Nós temos a liberdade de nos assentarmos e ouvir o melhor de Deus. Nós temos a liberdade de nos assentar e receber o melhor do Senhor. Mas infelizmente, a gente fica desesperado, para lá e para cá. Será que é de Deus? Será que não é? As contas para pagar, as coisas para fazer. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus te chama pelo nome, para te corrigir, para te colocar na rota, para te dar um alinhamento do céu, para você continuar a tua jornada, para você receber o melhor dele. Ainda dentro desta casa, com esse irmão que agora está vivo, mas ele esteve morto, e Jesus o chamou pelo nome e disse: Lázaro, sai para fora. Nesta manhã, Jesus te chama pelo nome, para te dar vida, para fazer com que as ataduras, que as mordaças caiam, em nome de Jesus. Sai para fora, sai para fora, está fedendo, sai para fora, a vida para você. Jesus me chama pelo nome, para liberar vida em abundância sobre a minha vida. Como você tem vivido? Responda para você mesmo, como que você tem vivido? Não precisa responder alto não. Como você tem vivido? Fala para Deus, como que você tem vivido? Como tem sido teus dias? Fala para Ele aí, ó, onde você está, abaixa a tua cabeça, confessa para Ele, fala: Senhor, meus dias têm sido tão difíceis, tenho vivido dias de doença, dias de escassez, dias de privação. Responda para Ele, como você tem vivido? Não responda para mim não, como você tem vivido? Ah, Senhor, eu tenho vivido dias de preocupação, de angústia, falta recurso, falta dinheiro, falta paz, falta tudo. Eu só não quero que falte a tua presença, eu só não quero que me falte a tua graça,
E este é o lugar que você veio receber, irmão. Você veio receber, irmã. Deixa de lado a angústia, o sofrimento, deixa de lado. Esse momento é um momento de receber. Este momento é um momento de receber, de se abastecer, de encher o reservatório. Este é o momento de você se abastecer. Então, pelo amor de Deus, deixa de lado as coisas que pode te atrapalhar a tua conexão com Deus. Porque Deus quer nesta manhã mudar histórias, mudar vidas. E há algumas pessoas na Bíblia que Jesus as chamou pelo nome. E elas tiveram depois os seus nomes alterados. Chamar pelo nome é sinal de intimidade. Chamar pelo nome é sinal de relacionamento. Chamar pelo nome é sinal de convivência. Mas agora Abrão, que foi chamado lá em Ur dos Caldeus, mente no Egito, fala que Sarai é sua irmã, ao invés de falar que é sua esposa, temendo a morte. Mas Deus vai mudar a vida deste homem, alterando o nome dele, colocando o nome dele de Abraão, pai de multidões. Pai de multidões. Porque Deus altera o nome desse homem. Porque Deus muda o caráter. E o caráter é algo que nós precisamos tratar. A igreja precisa pregar sobre caráter. Porque se há algo que é verdade, nós temos visto muitos maus testemunhos dentro da bandeira é evangélico. Mas você não viu Beltrano? É evangélico. Você não viu Ciclano? Apareceu assim, ele é crente. Deus está preocupado com o meu caráter, com o seu caráter. Não é somente vir na igreja, não é somente bater o cartão no domingo, é muito mais e muito além do que isso. É vida todos os dias, é comprometimento todos os dias, é caráter todos os dias. Todos os dias. Não é só aqui para os olhos do pastor, nada disso. Então, se talvez nesta manhã você tem algo que precisa ser transformado na tua vida, submeta a Deus e diga: Senhor, se necessário for, muda até o meu nome, mas eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Essa mudança de Abrão para Abraão foi o tratamento no espírito, e parece que é algo que está no povo, que está na família. O neto dele, Jacó, que nasce Yacof, ou aquele que é agarrado pelo calcanhar, aquele que engana, aquele que tenta passar o outro para trás. A parteira, quando deu a luz aos dois gêmeos, Esaú e Jacó, ela viu que o menino estava agarrado ao calcanhar do irmão, por isso ele recebeu o nome de Jacó. É aquele que está tentando passar o outro para trás, puxar para trás. E esse Jacó, nós vamos depois ver que ele tem um título que é enganador. Mas Jacó vai embora, vai para a casa do tio Labão, fica lá, se casa, constrói a sua vida, constrói a sua família, constrói a sua história, mas as coisas ainda não estão resolvidas. Precisa ser resolvido.
Coisas que são maltratadas na minha e na sua vida precisam ser tratadas. Tudo que é mal resolvido volta, e quando volta, volta pior. Se você tem alguma pendência na tua vida, pastor, mas já tem tantos anos, mas quando eu lembro, dói tanto. Vai resolver. Vai resolver. Isso não está resolvido, isso está mal resolvido. E Jacó está nessa situação. Ele fala: eu tenho que ir lá, voltar na casa do meu pai para poder resolver uma pendência que eu tenho com meu irmão Esaú. E ele volta para a casa de Esaú, para a casa do pai. E numa bela tarde, numa bela noite, ele então, o anjo de Deus o visita. Num vale de Jaboque. Cassiane cantou ferozmente essa música. Já alva luz o dia. Canto nada, gente, canto nada. Jacó começa uma luta com Deus. E ele insiste demais. Você sabe que tem dias que eu peço o espírito de Jacó sobre a minha vida. Eu oro: Senhor, eu quero a unção de Jacó sobre a minha vida. Porque muitas vezes a gente começa a orar, não sei se com você é assim, e a gente não para. É incrível como que o mundo, como que as coisas. Tem dia que eu começo a orar, e aí eu já estou pedindo para Jesus abençoar os meus pecados. Jesus, abençoa os meus pecados. Quem aí já fez isso? Está orando, dali a pouco mistura com as contas que tem que pagar, serviço que não está resolvido as coisas, e você não sabe se você está orando ou se você está com a DR com o chefe. É ou não é? Mas por que a unção de Jacó? Porque esse homem disse assim: embora tu não vai, é hoje o dia da minha bênção. Você só vai sair daqui quando você me abençoar. Lutou com Deus. E o homem era destemido, porque a Bíblia diz: lutou com Deus e prevaleceu. Meu irmão, você tem noção do que é lutar com Deus? Lutar com o anjo de Deus. E a Bíblia me diz que ele prevaleceu, e Deus transformou o seu nome de Jacó para Israel, príncipe de Deus. Aleluia. Prevaleça, lute e diga: meu pai, pode mudar meu nome, aqui eu quero ser um príncipe, uma princesa de Deus, eu vou prevalecer. Aleluia. É fácil? De jeito nenhum. Meios da graça: oração, consagração, jejum, leitura da Bíblia, Santa Ceia, igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Está parecendo o pastor Adriano na Deus é Amor em 1900 antigamente. E se não fosse num culto, vem cá, porque não foi. Em partes humano, mas em partes espiritual. Quanto mais eu consagro, quanto mais eu busco, quanto mais eu luto, mais condição eu tenho de prevalecer e de Deus transformar a minha vida e a minha história. E eu encerro com um gigante. Com um gigante que a Bíblia nos faz menção dele, chamado Saulo.
chamado Saulo, um homem perseguidor, sanguinário, um homem que teve em Atos 9 a sua vida transformada, porque Jesus chamou por 2 vezes: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E esse homem teve a sua vida alterada, o seu destino alterado, a sua história mudada, e se tornou o maior escritor do Novo Testamento. Contribuiu com as maiores doutrinas que a igreja da atualidade professa, de perseguidor, de matador, a evangelista, a evangelizador, nome alterado e história alterada. Eu quero pedir para que você fique de pé nesta manhã, e eu quero fazer um convite para você. Meu irmão, há lutas que eu luto com as minhas forças, há guerras que eu entro nelas com as minhas armas, mas verdade é que a cada dia mais e mais nós precisamos entender que a força não é minha, não é sua, é do Espírito Santo de Deus, que as armas não são minhas, mas são de Deus, e elas são poderosas. E Jesus tem um convite especial para você, é pelo nome. Ouça o teu nome sendo chamado neste momento, ouça o teu nome ser chamado, fale o seu nome dentro do seu coração, declare ele, diga: Júnior, ô Júnior, ô Júnior, fale o teu nome, declare ele, declare ele: Júnior, Júnior, declare o teu nome, e declarando o teu nome, saia do lugar de onde você está. Ô Júnior, saia do lugar onde você está. Essa manhã eu quero orar com você, falando o teu nome. Saia do banco onde você está, venha até o altar está aberto. Quero orar com você que deseja um chamado pessoal pelo nome, assim como foram com esses irmãos da Bíblia. O altar está aberto. Declare o seu nome dentro do seu coração e diga: Senhor, estou indo, eu estou indo, Senhor, porque eu sei que o Senhor chama eu pelo nome. O Senhor me chama pelo nome. Há um comissionamento do céu pelo teu nome. Pode vir, chega ao altar. Entra, aleluia. A porta está aberta, pode Vai apresentando ao Senhor a tua vida, a tua história. Diga para Ele: Senhor, eu sou. Entra, Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Sua Elsa, Senhor. Sua Clarice. Entra, meu Pai. a porta está aberta, pode meu Deus. Seu Toca coração sobre a vida dos meus irmãos. é uma porta aberta. Chama eles pelo nome, meu Pai. Entra, Que a tua voz seja Tu és bem-vindo, clara no ouvido este é o deles. teu. Que eles ouçam teu chamado pelo nome. Dá uma nova vida. Pode entrar, Transforma, meu Pai, em a nome de casa Jesus. é sua. Que
sobrenatural. Que eles ouçam, meu Pai, e que eles possam dizer: fala, Senhor, fala, Senhor, o teu servo, a tua serva, escuta a voz de Deus, toca no teu coração. Você que veio aqui buscar uma resposta, Deus está te dando ela agora. Você que veio aqui receber uma cura, recebe ela agora. Você que chegou aqui com dúvida, este é o teu lar. a dúvida está saindo agora. Está saindo agora. Daqui pra Em nome de frente Jesus. é assim. Em nome de Eu Jesus. não quero mais Em nome de viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, Jesus. Este é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Nessa manhã, a palavra do Senhor para mim e para você é que pode ser que nós entramos aqui chamados de enganadores, mas você sai daqui nessa manhã com o nome trocado e mudado pelo Senhor, porque a partir de hoje você é príncipe, você é princesa, e sobre a sua vida reina o Senhor. Abre o seu coração. A partir de hoje, uma nova história pode ser escrita na sua vida. Agora não mais enganador, mas agora aquele que vive em verdade, aquele que fala a verdade, aquele que propaga a verdade, aquele que não mente mais, aquele que vive os princípios da palavra do Senhor. Ah, quando nós servimos ao Senhor, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós lutamos como Jacó lutou, Ele muda a nossa história, Ele transforma a nossa vida. Agora não mais alguém que vive em pecado, mas alguém que resiste ao pecado. É isso que o Senhor tem nos chamado a, como igreja, a viver vidas de santidade, a de verdade viver o Evangelho, não de palavras, mas de fato. E vem, Que o Senhor faça morada no seu coração nessa manhã. Que você não seja tragado pelo inferno, mas que você seja sustentado pelo céu. Que o Senhor faça te abençoar. Que o Senhor guarde a sua mente, guarde o seu coração. Que ao sair daqui nessa manhã, você não permita que o inimigo roube a bênção de você, mas que você continue segurando a sua bênção. Que você não a deixe pelo caminho. Quando a vontade de pecar vier, você corre para os braços do Senhor. Todas as vezes que o mau pensamento vier na sua mente, você corre para a palavra do Senhor. Todas as vezes que o pecado bater na sua porta, que você corra para a presença do Senhor, porque é lá que a vitória está. Há um lugar onde a vitória está ali para mim e para você. Que ao sair daqui nessa manhã, você saia crendo que você não está sozinho, porque o Senhor está com você e Ele te chama pelo nome. E o nome que o Senhor te chama é um nome que declara amor, é um nome que declara vida, é um nome que te faz prosperar.
quando o Senhor nos chama, Ele muda o nível da nossa história. E tudo o que Ele espera de nós é obediência à sua palavra e aos seus princípios. Se tão somente o buscarmos, se tão somente obedecermos os princípios do Senhor, tudo nos irá bem. A luta vem, a dificuldade vem, mas a vitória também é certa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que esteja sobre você o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que você tenha um domingo poderoso, sobrenatural, exponencial e uma semana vitoriosa na sua vida. Deus abençoe, dê a paz, receba a paz nesta manhã.